Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da BTV, da NET e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Temos o prazer neste Comunidade de trazer aí a gerente-geral do Hospital Santo Antônio, a Isabel Cristina Casarim. Um prazer tê-la conosco. Então, igualmente, Marcão, é um prazer a gente sempre fazer parte do programa. A gente contribuir com a sociedade, falar muito do hospital, as coisas boas que estão acontecendo no hospital, então é um grande prazer estar aqui. Então, vamos falar, já que estamos passando esse momento difícil, como é que está essa luta do hospital, o dia a dia do hospital, nesse momento de pandemia? Passamos 2020, um ano muito difícil, né? A gente vinha numa linha de crescimento do hospital, tanto da parte de física quanto da parte de processos, né? E a gente começou o ano de 2020 com uma pandemia que a gente não esperava que fosse acontecer tudo o que aconteceu, então muitas coisas tiveram que recuar, né? Foi maior do que a gente imaginava, a gente passou períodos bem críticos dentro do hospital, principalmente lá no segundo semestre de julho até setembro, foi Sim. muito crítico, então parou-se tudo, reformas, ampliações. Então, isso impactou também na parte de RH, né? Pessoas que saíram do hospital por questões pessoais, pessoas que adoeceram. E a gente, então, passou um ano que foi um ano de não houve coisas novas. A gente tinha que nos reestruturar frente a essa situação que estava acontecendo certo. E que ainda continua. A gente teve um período, lá em novembro, um período mais tranquilo, início de dezembro, e depois voltou de novo, né, toda essa situação. Então, estamos passando por momentos críticos, o hospital novamente está tendo uma onda de atendimentos de Covid, estamos recebendo pacientes de fora, ontem recebemos 2 pacientes de Chapecó, que eles estão em colapso lá também. Sim. Então, isso também desestrutura a nossa atividade do dia a dia, porque não é só o Covid hoje, né? Hoje, quando teve aquela parada toda, né, que todo mundo ficou em casa, não teve escola, não fechou tudo, o hospital ficou, o que não era Covid estava calmo. Hoje nós voltamos ao normal, então pronto-socorro, atendimento normal, os traumas, nós temos a referência da oncologia, então nós não podemos parar de atender os pacientes oncológicos, Sim. que são prioridade. Ocorre tudo. A gente tem, é o que eu digo lá no hospital, nós temos que seguir na nossa vida e seguir com o Covid junto. Também nessa questão do Covid aí, as cirurgias seletivas acabaram sendo A gente teve canceladas? Um período de cancelamento das cirurgias eletivas, nós não paramos com as oncológicas, mas o que hoje está acontecendo? Hoje o volume de pacientes de Covid aumentou e os pacientes de outras patologias, por eles terem ficado esse período, muitos pacientes ficaram com medo, não viam nas consultas, a gente teve sim que suspender algumas coisas, então a gente está sentindo que o quadro dos pacientes que hoje nos procuram, eles são mais graves. Os pacientes estão mais agravados da sua doença, então isso demanda de maior tempo, demanda de mais UTIs, então nós temos hoje 15 leitos de UTI geral, que está sempre com os 15 leitos, que são outras patologias. E chegou a alterar no que diz respeito à receita e despesa, em virtude das cirurgias eletivas, por exemplo, né? Não se faz a cirurgia, também o hospital acaba não recebendo, e a equipe continua sendo a mesma, né? Como é que foi essa administração? Na verdade, assim, na parte financeira, o hospital recebeu muito recurso em 2020, em questão do Covid, do Estado, município. A gente ampliou 5 leitos da UTI com o dinheiro do município. Então, a gente não teve essa, né, as metas quantitativas e qualitativas do governo não cobrou dos hospitais, então ele pagou o teto, que a gente tinha uma média mensal de recebimento, né? Só que agora isso acabou, então agora a gente tem que correr atrás da máquina para fazer acontecer, né? Isso traz uma certa insegurança, porque a gente não sabe como vai ser 2021 na questão financeira. Porque todo esse incentivo que veio o ano passado, esse ano, ele está vindo na medida que você atende os pacientes de Covid.
né? As metas ainda estão, quantitativas e qualitativas do teto, ainda está em discussão se isso vai ser mantido até o final desse ano, ou se não vai ser mantido, vai ser pago. Que aí eles não pagam eles não ficam comparando o que você produz, eles pagam pela tua média dos últimos meses, né? Então, a gente tem que trabalhar. Nós temos que agora voltar ao crescimento que o hospital estava buscando anteriormente. Então, a gente tem muitos planos. Nós vamos iniciar uma reforma do centro obstétrico, que hoje é uma área muito crítica, é uma das áreas mais antigas do hospital. E como a gente sabe que nós somos a referência para a gestação de alto risco e temos uma UTI neonatal também com bastante expertise do negócio, a gente acaba sendo procurado não só pelo SUS, mas pelo convênio e pelo particular. Então, a gente tem que melhorar essa área, a gente vai usar o dinheiro da Trimania, né, que vai nos proporcionar fazer essa reforma. Vai ficar muito bom, assim, vai ficar uma área de primeiro mundo. Certo. Tá? Como é o hospital na parte da oncologia. Toda a estrutura de neonatal também? Engloba neonatal? Engloba a parte da sala de parto do nascimento. Certo. A UTI neonatal e UTI pediátrica, nós temos um projeto de ampliação para mais 10 leitos de UTI neonatal. Né? A gente já tem, esse projeto já foi feito, já está aprovado na vigilância, já foi deixado na mão do governo, inclusive. Então, a gente espera que venha recurso para que a gente consiga, é uma obra grande, mas a gente vai ficar com 20 leitos de UTI neonatal, que é uma deficiência no Estado hoje. Certo. Né? Mas vocês hoje já são referência, né? Já somos referência, sim. Vou te falar um número. Em janeiro desse ano nasceram 451 crianças no Hospital Santo Antônio. 100 crianças a mais do que em janeiro de 2020. Que coisa, que correria que deve ser aquilo lá. Correria, porque o espaço se torna pequeno. Sim, né? sim. Então, e a estrutura é a mesma, né? Vai nascer, a estrutura é a mesma, as pessoas são as mesmas, mas desse número, um quantitativo muito grande de convênio particular também, que isso é muito bom para o hospital. Vocês procuram muito isso, né? Divulgar que o hospital ele atende SUS, né? Com excelência, mas também vocês procuram atender com excelência quem tem convênio. Todos os tipos de convênio vocês atendem? Como é que é? Sim, atendemos, porque o hospital, ele é um hospital privado filantrópico. Então, nós temos uma cota do SUS que a gente pode atender. A gente não é restrito a atender convênios em particular. A gente, nesse período de uma gestão aí de 5 anos, a gente tem trabalhado muito a qualidade, tanto da melhoria da hotelaria, como da melhoria dos processos. E isso não é só para o convênio, isso abrange tudo, abrange aquele paciente do SUS, abrange o paciente do convênio. Nós temos uma ala destinada a pacientes de convênio em particular. Então, para que a gente consiga trazer esses pacientes para nós. E a gente tem visto um aumento, um crescimento desse número. Mas isso tudo é do quê? Disso que eu estou falando, do trabalho que a gente faz com a equipe, com os processos, com a qualidade, com a segurança, que a gente já tem a expertise de atender muito paciente do SUS, que a gente coloca isso para atender convênio em particular. E essa estrutura que vocês fazem, essas reformulações, essas reformas que vocês fazem, vocês procuram estar sempre à frente do tempo, né? Quer dizer, vocês procuram realmente fazer um investimento bacana. Para que as pessoas realmente procurem, né? Quem conheceu o hospital e quem conhece hoje, ele tem essa visão do que o hospital está se tornando. Se você entrar na nossa ala oncológica hoje, nossa ala oncológica ela não deixa a desejar para nenhum outro serviço. Então, são coisas com qualidade, equipamentos de ponta. Atende SUS, convênio e particular. Né? Então, a estrutura é a mesma. O atendimento é o mesmo. A acomodação, às vezes, é um pouco diferenciada pelo tipo do convênio, pelo tipo do paciente, se ele é particular. Mas se hoje você entrar num quarto que é o do convênio do SUS, você não vai ver diferença. As nossas camas foram todas importadas, camas elétricas, os nossos equipamentos tecnológicos, o parque do hospital, nesses últimos anos, ele foi totalmente reformulado. Temos um microscópio fantástico para cirurgias de neuro. Isso é uma outra coisa que a gente agregou no hospital, que foi o serviço de neurocirurgia. Temos um microscópio que custou um valor assim, alto, foi pago pelo dinheiro da Trimania também, né? Mas que propicia hoje grandes cirurgias que não eram feitas no hospital e que isso agrega para os pacientes uma qualidade de atendimento muito maior. Nosso paciente hoje da oncologia, ele tem todo o processo. Até a nossa radioterapia, que agora a gente ainda está aguardando a habilitação dela, né? Temos 2 equipamentos, um equipamento
mais assim, obsoleto, mas um equipamento moderno que nós recebemos também do Ministério. Estamos aguardando a habilitação do Ministério da Saúde, mas estamos trabalhando, mesmo sem habilitação, atendendo pacientes. Temos uma equipe altamente comprometida e qualificada para esses atendimentos. Ontem estava conversando com a doutora Marcela, oncologista pediátrica. Nós somos um dos únicos serviços da região que faz radioterapia em criança com anestesia. Olha só. Então, isso é um grande diferencial. Ou as crianças teriam que ir para Florianópolis, ou teriam que ir para Joinville. E hoje elas já pode fazer aqui. Pode fazer aqui no nosso hospital. Sabe? Realmente é um investimento fantástico. Eu quero ir para o intervalo, mas na volta eu quero falar sobre a Trimania. O que é a Trimania, de que forma ela ajuda o hospital, né? As pessoas que acabam aí comprando a Trimania, participando de sorteios, de que forma os recursos chegam no hospital, como é que funciona essa questão da Trimania? Podemos falar isso no próximo bloco? Vamos lá, vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos conversando hoje com a Isabel Cristina Casarim, ela é gerente-geral do Hospital Santo Antônio. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa a gerente-geral do Hospital Santo Antônio, a Isabel Cristina Casarim, que está falando um pouco do trabalho que é desenvolvido no nosso Hospital Santo Antônio. Isabel, a Trimania, qual é a participação dela em todas essas reformas? Esses recursos são utilizados também para custeio? Como é que funciona essa questão da Trimania, até para deixar claro para a comunidade aí que ajuda e que apoia? A Trimania, ela está no hospital desde o final de 2014 e início de 2015. E todo mundo sabe, é um título de capitalização, onde a pessoa compra um valor, um percentual do prêmio final, ele vem para o hospital. É um dinheiro considerável que a gente recebe mensal, e esse dinheiro foi o que proporcionou que o Hospital Santo Antônio fizesse essa mudança que fez hoje. Dentro do centro cirúrgico foi trocado todos os equipamentos, mesa, foco, a fachada do hospital, reforma da cozinha, reforma dos equipamentos das UTIs, tudo. Hoje, você entrar no hospital, a nova recepção geral, que a nossa recepção era uma recepção pequena, ficou ampla, ficou agradável. Trocas de piso que estavam antigos. Então, aquela parte da oncologia teve uma parte foi dinheiro vindo do governo e uma parte, também uma grande parte, dinheiro da Trimania. Então, as pessoas podem ficar tranquilas quando elas compram, que elas assinalam ali que deseja ajudar o hospital, porque esse dinheiro vem para nós. A gente pode, sim, usar um percentual desse dinheiro no custeio. Em algum momento foi usado, em algum momento que o hospital não estava com as finanças. Por que vocês evitam utilizar esse dinheiro no custeio? Porque esse dinheiro, a gente também não pode deixar ele para custeio todo, porque se amanhã ou depois a gente tiver alguma suspensão, a gente já teve 2 vezes suspensões pela SUSEP em relação aos títulos de capitalização. E aí a gente fica 1, 2 meses sem receber. Então, ele é mesmo, e o contrato dele é para isso, é para melhorias, para reformas, para ampliações, né? Então, isso propicia, como eu falei, muitas coisas. Se você hoje, qual setor que você entrar do hospital, você vai ver uma plaquinha, porque aqui tem recurso da Trimania. A reforma do centro obstétrico vai ser feita com esse recurso. A gente quer fazer outras reformas depois em outros setores que precisam, a clínica médica também, clínica cirúrgica. Então, as coisas vão sendo por etapas, porque também uma reforma não custa muito barato, né? Mas o que eu estava falando, assim, nós temos uma auditoria externa para auditar o recurso que vem para o hospital, onde ele é aplicado, e que as pessoas fiquem tranquilas, e indo no hospital a gente vai ter o maior prazer
de mostrar, as contas são muito transparentes, que a pessoa pode ter certeza, porque às vezes a gente coloca alguma coisa na mídia, mas o dinheiro da Trimania. Sim. O dinheiro da Trimania, ele tem um destino. Eu não posso usar ele para comprometer ele, por exemplo, vou só comprar medicamento com ele. Se amanhã eu não tiver o dinheiro da Trimania, como é que eu vou comprar o O medicamento? hospital entra em colapso. Então, a gente precisa ter uma inteligência para saber, né, usar. E o hospital precisa de melhorias. Hoje, com o dinheiro que nós temos do faturamento, das contas e tudo, e com as despesas, a gente não conseguiria tirar esse dinheiro do caixa para fazer os investimentos que a gente está fazendo. Então, é uma bênção. Podem comprar e ter certeza que ele é muito bem administrado e muito bem usado. Certo. Então, pessoal, o dinheiro da Trimania, ele realmente chega no Hospital Santo Antônio. Sim. Isso é importante que seja falado. Nós temos uma situação complicada no Hospital Santo Antônio ali, que eu acho que o maior número de reclamações do hospital é o pronto-socorro, né? Por que o pronto-socorro ele demora para atender? O que acontece ali que quando as pessoas chegam não é atendido direto e elas acabam reclamando? Isso é uma coisa inglória, assim, é difícil da gente, porque tem dias, hoje, por exemplo, antes de eu sair do hospital, eu passei no pronto-socorro. O pronto-socorro está lotado. Hoje nós temos uma ala Covid no pronto-socorro. Certo. Nós não aumentamos o número de profissionais dentro do pronto-socorro com a pandemia. Então, nós temos 2 clínicos gerais e 2 pediatras 24 horas e um contingente de enfermagem. Como eu falei, tem muitos atendimentos, eles estão voltando ao normal, em torno de 200, 250 atendimentos em 24 horas. Nós somos o único pronto-socorro pediátrico da região que atende SUS. Quer dizer, a criança precisou de um médico mais grave. Trauma. Nós somos a referência em trauma. Então, todo paciente que hoje tem um acidente, moto, atropelamento, ele acaba vindo para nós. E também esses pacientes oncológicos que estão em casa, que ficam mais graves, eles vêm. Pacientes debilitados. Então, a gente tem um número muito grande de atendimento e o que a gente tem notado é que a complexidade desses atendimentos eles estão maiores. Então, o médico hoje, por exemplo, quando chega um paciente de Covid, ele perde mais tempo para atender um paciente de Covid porque ele tem que fazer todo um histórico, pedir os exames do protocolo. E hoje tem 5 pacientes na enfermaria do Covid do pronto-socorro. Pacientes que estão tendo menos grave a um pouco mais grave, que vai sendo feito para onde que ele vai? Ele vai para a UTI, vai para a enfermaria? Então, isso demanda de tempo. Né? A gente tem trabalhado muito essa questão do tempo, de que os pacientes não passem do tempo preconizado lá no Manchester, né, que é o tempo de classificação deles. Mas eu digo para vocês, às vezes a gente não consegue. A gente tem ficado muito em cima, tanto eu como a diretoria, a gente tem cobrado muito da parte médica, da parte de enfermagem, mas às vezes chega 2, 3 ambulâncias. Quando acontece isso, o médico vai ter que parar um pouco para dar atenção para aquele paciente mais crítico e o paciente que ele foi classificado como pouco urgente, ele acaba. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. A gente não gostaria realmente que houvesse essa demora, né? Mas também eu acho que as pessoas, de novo eu digo, a gente tem que ter o bom senso de procurar o pronto-socorro numa real necessidade. Porque às vezes tu vai ver uma ficha assim, eu estou aqui porque eu estou com uma dor nas minhas costas há 3 meses. Gente, às vezes, se tu está com uma dor nas costas há 3 meses, você tem que procurar a tua unidade de saúde para investigar com o médico. Vai chegar um momento que, se realmente tiver que vir para o hospital, ele vai ser encaminhado. Né? Então, a gente sabe que tem que ter o bom senso e tem que ter a real necessidade de procurar o atendimento do pronto-socorro. Não é só nós, o Santa Isabel também passa pela mesma situação. A população aumenta e a gente continua com os mesmos locais de atendimento e o mesmo número de pessoas. E eu digo assim, hoje o Hospital Santo Antônio, ele não tem condições de aumentar o seu pronto-socorro. Nós não temos área para isso. Né? O que a gente tem que fazer realmente é atender rápido, classificar corretamente os pacientes e os pacientes terem procurar nós ou Santa Isabel quando é real necessidade de ter um atendimento de urgência. Quando for bem grave mesmo. Quando você não conseguir, você tem várias situações, né? Mas uma dor nas costas há 3 meses não é uma situação de pronto-socorro. Certo. Né? E me diz uma coisa, como é que está essa questão do SUS? O SUS chega a pagar realmente o valor de uma consulta, o valor de um atendimento?
Não, né? A gente sabe que a tabela do SUS está há quantos anos defasada, né? Hoje a gente recebe aquilo que a gente fatura, mas dentro do valor da tabela. Então, hoje a gente recebe R$10 por uma consulta de pronto-socorro. Né? Então, isso... E ninguém que trabalha lá dentro trabalha por R$10. Sim. Então, essa conta é fácil da gente entender que não fecha. Né? E assim são os procedimentos, mas a gente tem que trabalhar. Nós temos que atender da melhor maneira, da maneira mais segura, com os processos bem descritos, porque a gente sabe que essa tabela deveria ser revista, mas isso é uma coisa política, que talvez um dia aconteça ou não aconteça. Mas isso é outra coisa, assim, ó. Os pacientes, a gente não restringe nada. Porque muitas coisas o SUS não paga também. Mas o paciente tem acesso, não deixa de fazer. Né? Então, a gente tem que dar sequência naquilo. O paciente entrou para o hospital, ele vai ser atendido, ele vai ser feito o exame que precisar. Claro, a gente procura manter os protocolos para que também o hospital não vá à deriva. Né? Tem coisas que às vezes a gente tem que bloquear. Mas aquilo que precisa para que o diagnóstico do paciente seja fechado, para que dê o desfecho do atendimento dele, vai ser feito. Silvia, vamos falar um pouquinho da parte social, a Casa do Aconchego, que a gente acompanha, né? A gente sabe do trabalho que é feito ali com muito carinho, né? Para as mães que têm filhos no hospital. Fale um pouquinho da Casa do Aconchego e como a nossa sociedade pode ajudar. A ASE, então, né, que é a Associação dos Amigos do Hospital Santo Antônio, que disponibilizou essa casa para nós, ela já vai para o 3º ano agora, foi uma coisa muito importante, porque nós temos a UTI neonatal e a própria UTI pediátrica, mas a UTI neonatal é maior porque as crianças que nascem prematuras, elas ficam uma média de 60 a 90 dias, quando não tem uma prematuridade extrema que fique mais tempo, né? E essas mães, elas precisam ficar junto com as crianças. Isso hoje faz parte do tratamento, a mãe ficar com o neném no colo, a amamentação que não pode ser feita mais com o leite no copinho, ou mesmo se a criança estiver se alimentando por sonda, mas é o contato pele a pele. Isso ajuda a mãe e ajuda o crescimento do neném. Isso passa uma energia para esta criança, a criança vai melhorando e a gente já tem estudos que comprovam muito bem isso. Então, essa mãe, se ela não tiver onde ficar, como que ela vai ficar lá no hospital? Eu não tenho como acolher dentro do hospital, né, essa mãe. Ela precisa tomar banho, ela precisa se alimentar, ela precisa lavar a roupa dela. Tem pessoas que têm mães que ficam um mês na casa. Então, a Casa do Aconchego, quando foi criada, com 12 leitos, ela tem toda essa estrutura. E uma estrutura que acolhe, tem lá uma sala onde as pessoas podem ficar relaxando também um pouco, seja dentro do hospital. À noite elas têm um espaço para dormir. É uma casa ao lado do hospital. É uma casa ao lado da ortopedia do hospital. Ela fica próxima, né? Então, isso para nós foi muito importante. E hoje a sociedade, nós temos o brechó da casa também, que hoje o brechó mantém as despesas da casa, o hospital também auxilia na parte de rouparia e de alimentação que o hospital fornece, né? E todo o apoio psicológico para as mães também, e apoio médico quando elas precisam. Então, é muito importante que a comunidade entenda, elas têm as madrinhas da casa, que são muito atuantes, e a comunidade é muito boa, porque sempre que há uma necessidade, a gente tem o auxílio. E é muito importante. É outra assim, quem quiser conhecer a casa, tem que agendar e ir lá conhecer, porque é um projeto muito bonito, muito legal mesmo, onde trouxe para aquelas mães que ficavam, às vezes tinham mães que dormiam no carro no estacionamento. Olha só. É um sofrimento. É um sofrimento. E às vezes uma mãe que recém fez uma cesariana, que está passando também por um momento difícil, né? Hoje o hospital está buscando aí credenciamento em outras especialidades. Quais seriam? A gente está buscando e trabalhando e estudando, a gente precisa ter alguma coisa mais de alta complexidade dentro do hospital, para que a alta complexidade hoje ela é mais viável do que a média. Não vamos deixar de fazer a média, que é nossa vocação também, mas a gente tem que buscar outros serviços. Como eu falei da neuro, a neuro é um dos serviços que hoje já é alta complexidade na oncologia, mas que a gente pode, né? A gente está buscando a habilitação da nossa radioterapia, como eu falei, que a nossa rádio ainda não está habilitada, nós vamos ter terceiro ano já. Terceiro ano de funcionamento, e que a habilitação por trâmites tanto do Estado como
do Ministério, isso vai e volta a documentação, isso para nós é um problema, porque a gente não está, a gente atende e não consegue faturar. Tá lá. O equipamento está lá, está funcionando, a gente tem uma equipe de médico, física médica, enfermagem e técnicos de radiologia que atuam na máquina. E hoje vocês atendem o SUS? Atendemos SUS. Atendemos SUS. Mas não recebem? Nós não recebemos. A gente não fatura, mas não consegue receber, porque o equipamento não está habilitado, o serviço não está habilitado. Que né? loucura. E o serviço é muito bom. Então, assim, e é uma pena, porque a gente sabe que tem demanda, sabe? Então, mas a diretoria está trabalhando junto aos órgãos, a gente espera que isso aconteça de uma hora para outra, né? Porque está muito tempo a gente está buscando isso, vai para o Ministério, volta para o Estado e a gente... Então, é uma burocracia muito grande e que isso está afetando, que era mais um recurso que o hospital estaria recebendo e que é alta complexidade. Tá certo. Isabel, foi um prazer tê-la conosco aqui no programa. Conte sempre com a TV Legislativa, né? O Hospital Santo Antônio é realmente uma referência para todos nós. A gente tem o maior carinho pelo hospital e pode contar sempre com a gente aí nesse apoio ao trabalho que é desenvolvido ali naquela casa. Eu que agradeço e eu digo assim para todos que comecem a olhar o Santo Antônio com outros olhos. A gente faz muitas coisas boas lá no hospital, a gente acolhe muito bem as pessoas, a gente sabe que tem as suas deficiências em algumas coisas, nada a gente consegue ser perfeito, mas também quiserem conhecer o hospital para ver onde está sendo aplicados os recursos que a gente recebe da Trimania, ou recursos que a gente recebeu agora do governo durante a pandemia, tudo isso a gente é bem transparente. O que a gente quer é que a comunidade valorize. O hospital é um hospital muito importante para a região. Hoje o que a gente atende, mais de 200 mil pessoas por ano. Então, faz toda a diferença para a região, a nossa instituição. Tá certo. Sucesso na caminhada. Obrigada. Isabel Cristina Casarim foi a entrevistada de hoje no TVL Comunidade. Comunidade que fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Voltaremos na semana que vem com outro entrevistado. Um abraço a todos. Até lá.